Evangelho. Olá, boa noite, eu sou Fernanda Lima e estamos em mais um Evangelho Online, com o tema Mediunidade Gratuita. Temos a felicidade de receber os nossos irmãos aqui da Federação Espírita Paraibana, a Ana Tereza e o senhor Rocha, que vão falar conosco sobre o tema Mediunidade Gratuita. Aproveite esses momentos para chamar os seus amigos, familiares, compartilhar nas redes sociais. Nós estamos aqui ao vivo da Sala do DECOM da Federação Espírita Paraibana para fazer mais um evangelho para todos vocês. Estamos pela rede Amigo Espírita e Rádio Fraternidade e agradecemos desde já a audiência de todos vocês. Para dar início ao nosso evangelho, vamos convidar a nossa irmã Ana Tereza para fazer a prece inicial. Divino amigo Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para o estudo e aprofundamento dos nossos sentimentos em relação às tuas palavras. Abençoa, mestre amigo, todos que aqui se encontram presentes, encarnados e desencarnados, que possamos aproveitar esses instantes, colaborar com o mundo espiritual, no trabalho do bem, de expansão da nossa consciência, no bem, no amor e no belo. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, internautas, nas suas residências, aonde quer que estejam também amparados e protegidos pelo teu amor e pela tua misericórdia. E assim seja. Graças a Deus. Então vamos agora iniciar com o nosso primeiro slide. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender palavras que não lhe pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la de seu providencial objetivo. Então, boa noite a vocês, né? Muito obrigada pela presença. Então, o que é que nós podemos trazer de iluminação para esse primeiro slide do nosso estudo? Kardec aqui, né, através dos espíritos, está nos informando que a mediunidade não nos pertence, né? E ela, por não nos pertencer, né, nos dá também a condição de ajudar os nossos irmãos sem cobrar nada por ele, pelo serviço do bem que possamos oferecer. Quando eu falo serviço, não é só o serviço do trabalho, né? Mas são os nossos ouvidos, o nosso olhar, o nosso ombro, né? O nosso conhecimento que possamos levar a quem precisa. Exatamente. Em benefício do bem. Né? Legal. Então, não é privilégio a mediunidade, é uma condição orgânica que nos é concedida por Deus e a qualquer momento também a gente pode perder, né? A mediunidade. Não é uma coisa que nos... nós não somos proprietários da nossa mediunidade. Exatamente. Ela acontece para que possamos usá-la em benefício daqueles mais necessitados no momento que se fizer necessário. Exatamente. Então, assim, vem trazendo esse consolo e a gente poderia ver em que momento da humanidade ela se fez presente. É uma coisa mais atual ou só do tempo do espiritismo ou antes dos homens mais simples já poderia existir a mediunidade? O espiritismo ele tem 100 e poucos anos, não é?
comemoramos outro dia o Sesc Centenário do primeiro livro, em 2007. Mas a mediunidade ela já se coloca em tempos muito remotos. Né? A gente poderia citar aqui a aparição do anjo Gabriel, a Nossa Senhora informando, né, da vida de Jesus. E outros tantos acontecimentos na história que foram trazendo as informações do mundo espiritual a todos, como fala aqui no texto, né? Não importa se é branco, se é negro, se é amarelo, né? Se tem instrução, se não tem instrução, se é pobre, se é rico, se é perfeito do ponto de vista do olhar humano, se não tem nenhum defeito físico, né? A mediunidade ela se coloca para todos, indistintamente. Se está doente, se é velho, se é criança, se é homem, se é mulher. Né? A gente sabe que o homem teve durante muito tempo uma história, né, de poder na sociedade. Né? E a doutrina nos coloca que somos iguais, espíritos, que não importa em que situações estamos hoje, se em homem, corpo de homem, se em corpo de mulher. Porque voltaremos de outra forma também. Isso é a lei da reencarnação. Alguma coisa? Isso é tão importante, essa oportunidade que a gente tem, né, de poder observar que os Espíritos da Verdade traz para nós, né, é uma grande riqueza para todos nós, né, principalmente os médios. Enfim, toda uma evolução da humanidade. Mas o grande problema ainda é a falta de conhecimento, né, essa busca de buscar conhecer esse mecanismo. Né? Isso é tão interessante, porque quando nós chegamos aqui, como espírito encarnado, nos envolvemos, né, na cultura materialista. E a cultura materialista predomina pela sobrevivência do corpo. Né? E aí, o médium por si só, como ele não tem esse conhecimento, não tem a participação maior nesse feito, busca a sobrevivência. E essa sobrevivência, para aqueles que não sabem, né, está no interesse de ganhar dinheiro, né, do comer, do beber, do vestir, do calçar, e termina se envolvendo dentro desse conceito de usar a mediunidade também, né. Ainda tem mais, aqueles que vão se beneficiar do médium oferecem dinheiro, né? Daqui tanto, daqui mais tanto. A gente tem ouvido histórias, né, de acontecimento com Chico Xavier e outros nossos irmãos, né, e eles terminam caindo, né, por falta desse conhecimento. Mas hoje nós temos a doutrina espírita, que vem nos trazer esse grande feito, né, trazer essa libertação para cada vez mais a gente se conheça. Graças a Deus. Que é o grande momento é a gente se conhecer cada vez mais, para fazer bom uso desse intercâmbio, né, que foi dado de graça, como diz o texto, né? Então, uma ferramenta boa, vamos usá-la com sabedoria. Então, agora vamos continuar o nosso estudo com o próximo slide. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações. Mas quem poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Minha gente, olha só que observação. Olha esse momento onde ele fala, né? Como é que você vai dar dinheiro para evocar pessoas que nós amamos. Olha que, né, ele faz justamente esse paralelo entre a emoção, a afetividade, o respeito e a introdução do dinheiro aí nessa questão da mediunidade. O que é que nós podemos captar dessa mensagem aqui? Ele ressalta aí na hora, né, a questão dos espíritos superiores que nos assistem. Então eles não estão junto de nós para auxiliar a troca
de benefício, de dinheiro ou de favores, né? Ou de posições sociais. Porque a gente, quando fala de dinheiro, a gente pode pensar também na questão do poder, né? Dos privilégios que se pode dar por conta da mediunidade. Exatamente. Então o médium precisa ficar bastante atento a isso, que não é só o dinheiro, não é só o pagamento. A pessoa paga, às vezes, a um médium para receber notícias, para receber informações, geralmente de coisas da vida material, e ele não se dá conta que ali pode ter, como o texto aqui mesmo fala, não a verdade, mas aquilo que interessa a ele ouvir, né? E o que é que interessa a pessoa ouvir para que ele pague? É ouvir aquilo que ele quer ouvir, não aquilo que é a verdade. Interessante essa abordagem. Então, é assim, precisa ficar bem atento. Senão, eu não recebo dinheiro, mas eu recebo privilégios, né? Recebo presentes, não em dinheiro, né? E isso vai de muita sutileza, né? Hoje me bateram a porta, eu fiquei lembrando que você leu aí o texto, uma pessoa falou assim, se eu queria que lesse minha mão, né? Sim. E ler a mão também, não desconsiderando os nossos irmãos ciganos, né? Mas tem um cunho também da mediunidade, né? Tem mesmo, todo um estudo, mas tem também a companhia desses irmãos. E aí eu falei, não, muito obrigada. Ela falou, não, mas eu quero te trazer sorte. Aí eu falei, minha irmã, minha casa está cheia de sorte, então eu agradeço. Aí como não tinha mais o que falar, ela falou assim, então me dá R$1, R$2, né? Então, na verdade, o pagamento por aquilo que a pessoa poderia me dizer estava no benefício que eu podia fazer, era uma troca, não é? E os espíritos superiores, eles não trabalham com esse tipo de serviço. Exatamente. Né? De dar em troca aquilo que a gente fizer de bem pelas pessoas que precisam. Quando a gente faz alguma coisa pelo outro, esperando a recompensa, o Evangelho e outro texto diz que já recebemos a nossa recompensa. Exatamente. Nós estamos aqui com o comentário do nosso irmão Léo Aleandro, nós agradecemos a audiência, onde ele diz o seguinte, claro que nós não estamos aqui para criticar, mas dentro desse contexto doloroso que ele vai trazer para a gente, o que é que nós podemos tirar de uma lição boa para a nossa vida? O que se dizer dos médiuns conhecidos que são milionários usando a mediunidade, ou seja, a indústria mediúnica? Então, o que é que a gente poderia dizer dessas pessoas, assim, para o nosso aprendizado, né? Eu penso que é um livre-arbítrio, né? Se é a mediunidade e ele tem essa condição, então, se não está aproveitando essa oportunidade para fazer isso em benefício do bem e está se beneficiando, já está recebendo a sua recompensa. Como Jesus fala, há muitas moradas na casa do Pai, né? Isso fica à sorte de cada um, né? Por aquilo que está fazendo, usando uma condição, um dom que recebeu para beneficiar aqueles que necessitam, né? Se a pessoa recebe isso ilicitamente, porque não é seu dom, então não é lícito também receber por ele. Interessante. Né? E aí fica, né, para, vamos dizer assim, para outra vida talvez, né, para quando chegar no mundo espiritual, ver como é que ele vai responder tudo aquilo, né, que ele fez. Interessante. E tem uma coisa bastante interessante, né? O primeiro slide, né, foi trazido essas informações pelos espíritos da verdade, nos esclarecendo que a mediunidade é uma coisa sagrada, né, para dar testemunho, né, do mundo dos espíritos, né, o auxílio trazido. E tem mais uma coisa importante, a mediunidade em si não é privilégio, né? E já começa um grande entrave para aquele que a possui. Não é privilégio, mas sim também um instrumento de que Deus permite para que essas almas caídas, né, possam acordar, né, e que recebeu uma missão. Né? Nós temos no Evangelho, no capítulo 4, item 25, né, a necessidade da reencarnação, né? Que cada um vem para cá com uma tarefa a cumprir, por obrigação, e recebe os instrumentos necessários para essa missão, uma delas a mediunidade, né? Então ele recebeu de graça. Nós podemos pegar na Evolução dos Mundos de André Luiz, então ele mostra do capítulo 4 até o 19 todo um processo de um projeto que é para que você receba esse invólucro de carne para o cumprimento dessa missão, tudo de graça.
E quando você chega aqui, ainda recebe o pai, a mãe e toda uma família que se dispõe a lhe ajudar, tudo de graça. Olha que beleza. Não é? No entanto, quando você tem condições de poder ajudar, né, levando o esclarecimento, né, de Deus, do mundo dos espíritos, aí você começa a cobrar por interesses materiais, né, que não vai lhe ajudar espiritualmente em nada. Né? E Jesus, nos seus esclarecimentos, nos esclareceu o tempo todo, né? Os bens materiais, ele tem a sua utilidade? Tem, mas aqui na Terra, que a verdadeira evolução e a verdadeira riqueza vai ser esse aprendizado que a gente vai desenvolver no uso da mediunidade, enfim, na nossa vida espiritual, como encarnado aqui nesse momento, né? Exatamente. Eu queria só completar um pouco, Fernanda, assim, como somos todos nós, né, comprometidos com a lei divina. Exatamente. Nós recebemos o nosso anjo protetor, né, o nosso guardião, né, como queiram chamar, mas também aqueles que nos acompanham de longas datas pelas nossas dificuldades morais, e cabe saber a qual a gente vai ouvir, né? Se é o nosso anjo da guarda, nosso protetor, como queira chamar, nosso guardião, para o trabalho do bem, com a nossa mediunidade, ou se a gente vai ouvir aqueles que estão conosco de outras encarnações, né, nos comprometendo cada vez mais, né, em relação à lei divina. As pessoas geralmente chamam de inimigos espirituais, mas eles são pessoas que se comprometeram conosco muitas vezes por nossos erros, né? E aí fica aquela coisa, quem é inimigo de quem? Mas enfim, né, são espíritos que nós devemos, né, alguma coisa nós fizemos de mal e devemos amar até conseguir suprir aí, trocar o mal pelo bem, como nos ensina o Evangelho. Então vamos seguindo, né? Nosso próximo slide. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve antes de tudo pedi-las seriamente e em seguida inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, né, para finalizar esse item bastante claro, então nós podemos já seguir para o nosso próximo slide e dar continuidade aqui à discussão. É porque a gente já falou um pouco. Exatamente, a gente já falou bastante nisso. Então, só focalizar aqui no meu computadorzinho. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com as dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Exatamente aquilo que você comentou no começo, né? Então a mediunidade ela se apresenta, mas em determinadas situações como essa, ela pode nos faltar. E aí, como é que a gente fica, né? E aí a gente fica sem resolver o nosso compromisso, né? Sem realizar o que a gente veio fazer, como o Rocha estava falando. Exatamente. E uma coisa interessante, você vê, qual é o significado da palavra mediunidade? Quer dizer, ele é intermediário. Então aquela pessoa que vê você como intermediário salutar de uma experiência evoluída, então você será bem-vindo. Se você não é, né, vai se aliar a quem? Justamente aqueles desinformados das leis morais. E essa palavra, leis morais, significa o quê? O cumprimento das leis de Deus,
que são imutáveis, né? Em qualquer parte do universo, né? É uma lei só. A partir do momento que a gente passa a não compreender isso e torna isso como um ganho, né? Como vai ser ao voltar para o mundo espiritual, né? E agora? O que fazer, né, com a missão que eu recebi como intermediário e eu não cumpri, né? Então é muito mais sério do que se imagina. Né? Agora, como há o processo do livre-arbítrio, que também está sob controle, né? Porque esse livre-arbítrio vai funcionar de acordo com o conhecimento que a gente tem. E aí é muito mais sério, né? E Jesus já faz um alerta. Em todo o seu evangelho ele faz um alerta. Uma deles diz: a cada um segundo as suas obras. Então você vai responder perante as leis morais aquilo que você praticou. Exatamente. Né? Mas se você é um julgamento, não é bem um julgamento. É a prova do que você não cumpriu. Né? Você não constituiu com as leis. Exatamente. Né? Tem um acontecimento bastante interessante também numa outra abordagem a Jesus, né? Quando naquela época lá de Moisés havia a discussão do pagamento de impostos. Né? Olha como é que isso é sério. Né? Então alguém foi lá indagar Jesus, que era uma verdadeira confusão. Né? E aí pegaram aquela moeda, foram lá perguntar a Jesus, né? Mestre, é lícito pagar a César, né, os impostos e tal? E aí Jesus, observando aquela moeda na mão do cidadão, pediu e perguntou: de quem é essa fotografia que está aqui nessa moeda? É de César. Aí Jesus disse: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E naquele momento, o que aquele homem tinha que era de Deus? O que ele tinha que era de Deus? Porque Jesus não fez esse alerta: dê a Deus o que é de Deus. O seu espírito, que saiu da mão do Criador, né, e teria que voltar para ele mais sábio, né? E é isso que a gente precisa acordar. Né? Muito legal essa observação. E o próprio slide fala, né? Aquilo que é construído por nós, que vem do estudo, né? Nós escolhemos uma profissão, estudando numa universidade ou não. Tem pessoas que são empreendedoras, né? Que constroem o próprio negócio, mesmo sem estudar. Então, aquilo que elas produziram com o seu esforço, então elas podem dar o encaminhamento que elas acharem adequado. Mas esse dom que nós recebemos do nosso Pai Criador, então realmente ele deve ter esse cuidado especial, que é justamente o que os nossos irmãos estão comentando aqui conosco. Então, para dar continuidade, vamos para o próximo slide. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem um concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode substituir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém. A mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Então ele continua, né, fazendo esse comentário, levantando as questões morais do uso pago da mediunidade, mas ele traz aí a questão do companheirismo, né? Porque quando você visualiza o médium, acha que ele está sozinho, mas necessita realmente da participação do espírito para ver a comunicação. Bastante interessante. E essa mediunidade, dependendo do uso que é feito dela, ela pode ser suspensa. Né? Por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas dizem assim: o médium tal falou isso e não aconteceu. Não aconteceu porque ele certamente não estava acompanhado dos bons espíritos, estava com aqueles que estão lá para brincar, como diz no início do texto. Né? Exatamente. E os galhofeiros, aqueles que estão aproveitando a oportunidade para se divertir também. Exatamente. Então, porque aquela crença popular, né, que a pessoa desencarnou e quando chegar no mundo espiritual vai tomar um comportamento totalmente diferente, a gente sabe que não é assim, né?
Então, da mesma forma que aqui no mundo físico nós encontramos pessoas que gostam de brincar, que são irônicas, que gostam de ser críticas, no mundo espiritual nós vamos encontrar espíritos com as mesmas características. Espíritos brincalhões, que acham que sabem, mas não sabem. E nós devemos ter a experiência, né, para detectar o discurso de cada espírito que tem essa característica, né? Então vamos agora dar continuidade para o próximo slide. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Aí vocês vão poder ler mais em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 28, e no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 11. Então, além do Evangelho, nós convidamos a todos para ler também, estudar o Livro dos Médiuns, que traz mais informações, e também o livro O Céu e o Inferno. Mas olha só que coisa linda, né? De repente, você está ali naquela situação do tempo de Moisés, as pessoas não têm muito conhecimento, aí você se depara com aquela proibição. Interessantíssimo. E as pessoas se apegam muito a isso, né? E eu gosto muito de citar um comentário que o Divaldo faz, que ele diz assim, que a mediunidade, o espiritismo veio dar dignidade à mediunidade. Muito né? fofo. E o que Legal. é dar dignidade à mediunidade? É colocá-la nesse lugar, né, de intercâmbio com o mundo espiritual, mas no exercício de nos fazer melhores. Exatamente. Né? Não de granjearmos presentes, dinheiro, posição social, né? Trabalho, fazer da mediunidade um trabalho, como o texto diz, a gente não pode usar para isso. Né? Então, essa dignidade que a mediunidade adquire com o advento do espiritismo, né, vem nos esclarecer acerca desse intercâmbio, da nossa responsabilidade e do bom uso que a gente precisa fazer desse dom. Né? Legal. Então vocês poderiam fazer algum comentário sobre essa proibição de Moisés, só para relembrar os nossos queridos internautas o que foi que aconteceu naquele tempo? Essa proibição não deixa de ser hoje também. Né? Não deixa de ser hoje. Porque o que faltava justamente na época era o conhecimento, né? E essa clareza de como isso funciona, como a gente tem hoje. E Moisés, ele era um cara estudado, né? Ele estudou a mediunidade, esse intercâmbio entre os dois mundos, né? Como medianeiro, Moisés estudou, né? Lá e como profeta ele sabia a realidade, né? Como tudo funciona. Então veja, os dons mediúnicos que ele tem, ele não profanou, ele colocou para o uso de libertação, né, como missão que Deus o convidou, né? A própria tábua de Moisés, exatamente, né, que é escrita direta, a mediunidade se fazendo presente. Exatamente, né? E Jesus, olha só, quando Jesus chegou, já ele veio justamente trazer essas informações enviado por Deus do mundo dos espíritos, né? Mostrando, né? Teve um momento que ele trouxe Moisés e Elias, que já tinha, né, morrido, e trouxe para mostrar que eles continuavam vivos, né, e que aquele intercâmbio necessitava de pessoas que tivessem harmonia com as leis do universo. Exatamente. Né? Porque a mediunidade em si, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. É muito mais profunda. Exato. Né? Porque cada um de nós geramos em si, no uso dessa mediunidade, um campo de vibração eletromagnética, que vai de encontro com cada setor. Cada setor. Então, se nós não estamos no uso dessa mediunidade, em harmonia com as leis morais, estamos em desacordo com as leis que regem o universo, que são harmônicas entre si. Né? Isso é muito sério. A gente poderia dizer, com o livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, juntando, como você falou, a informação do Livro dos Médiuns, a diferença entre a mediunidade com Jesus e sem Jesus. Nossa, a mediunidade com Jesus, bom. jamais ela vai se passar, né, para ganhar benefícios, ganhar dinheiro em relação ao que ela pode fazer em relação aos nossos semelhantes. Pois é, nós temos aqui mais uma vez nosso irmão Léo Aleandro. Ele traz a sua opinião, nós agradecemos muito.
A mediunidade é como a audição, a visão, entre outros. Quando gritamos muito alto, tem o perigo de danificar as cordas vocais. Do mesmo modo, a mediunidade mal usada pode nos trazer muitos malefícios, mas se bem usada, só nos traz bênçãos. O pessoal já está, né, pegando aí a nossa ideia de tratar a mediunidade realmente com todo respeito, como um cantor trata suas cordas vocais com todo carinho. Exatamente. Muito bom. E a gente agradece a contribuição. E que realmente você vê, esse campo de vibração que vibra em nós, né, causa dificuldade, causa nódulos, né, enfermidades imensas que a gente nem desperta para isso, né? Joana de Ângeles, né, vem nos ajudar dentro do seu trabalho, desse processo de desenvolvimento, trazendo a nova psicologia da alma. Maravilha. Como nós devemos proceder mediante as leis divinas, né? E principalmente nesse intercâmbio, né? Porque quando você tem a oportunidade de ouvir, né, a mensagem de Deus trazida por esses irmãos, para auxiliar, olha só, a humanidade, para que em tempos recorde possamos transformar a Terra realmente num local de espíritos benevolentes, misericordiosos, né? Exatamente. Então nós vamos agora, eu sei que o estudo está muito legal, mas nós já vamos nos encaminhando para o último slide. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhe preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Aí mais uma vez ele vem trazendo aquela questão do esforço próprio, né? Porque o médico, todo aquele trabalho que nós conhecemos, né, os alunos de medicina, e o magnetizador, que é aquela pessoa que tem o fluido magnético e sabe manejá-la e dali tira um resultado. Vocês poderiam fazer para a gente uma diferenciação entre um magnetizador, como ele está trazendo aqui, e o médium mesmo, assim, onde a gente poderia ver a diferença mais marcante? O magnetizador, ele usa o seu próprio magnetismo, né? Sua própria energia, vamos dizer assim, para beneficiar o outro, né? Quando ele fala aqui religiosamente, né, santamente, essa persistência, essa constância no exercício do fazer o bem, né? Não é ser médio e ir hoje para uma reunião ou para um lugar onde se faz a doação do seu fluido, da sua energia, e você passa, sei lá, 6 meses, 3 meses sem dar, né, a sua presença. Então aquilo é religiosamente. Ao passo que também, né, a cura, como dizer assim, pelo benefício também dos espíritos que acompanham. Exatamente. Né? Então uma coisa é o fluido que eu desprendo do meu corpo, né, da minha energia material. E a outra coisa é aquele fluido que se combina com o fluido espiritual, né? Que já não é meu, né? Eu não domino, eu não tenho propriedade do que é do espírito, do que é do outro, né? Mas sim daquilo que eu tenho de magnetismo construído por mim mesmo, do meu pensamento, daquilo que eu vou dizer assim, que eu construí ao longo de milênios, né? Digo eu, todos nós, né? Interessante. Você quer complementar alguma coisa? Isso é muito importante quando a gente busca, né, hoje, dentro da doutrina espírita, né, fazer proveito dessas orientações, né? Porque
há tantos palavreados, né, que orienta erroneamente nesse processo. A gente vê até espetáculos em televisões, né, usando ali, que não está na sua questão da mediunidade de cura, mas a gente percebe que há um charlatanismo ali envolvido, né? E isso é muito sério. A partir do momento que a gente observa em buscar a verdade, para que essa verdade nos liberte, né? Sempre pegando, né, o Evangelho de Jesus que nos orienta o tempo todo, e hoje com o Consolador prometido, né? Que vem desvendar, né? Vem destrinchar cada detalhe, né? Mostrando para a gente como isso é feito, como se processa, para que a gente cumpra a nossa missão. Exatamente. E nós temos uma missão, de formas diferenciadas, né? Médios ou não, nós temos uma missão a cumprir, né? E aí, o médium então, que está, recebeu essa missão de poder ajudar, pegar na mão daqueles caídos, né? Cumprindo a missão como Jesus disse. E de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Que já tem um conhecimento, que já sabe como fazer. Isso aí. Né? E a cura realmente que a gente deve buscar não é a cura do corpo, é a cura espiritual, né? É combater nossas más tendências. É essa cura que vai fazer diferença na nossa vida. Né? Então é isso que Jesus pede de nós. Né? Como consideração final, nós vamos aqui refletir sobre a experiência da nossa irmã Elisângela Cruz, onde ela diz: eu tenho medo ainda de desenvolver ou educar a minha mediunidade. Como mensagem final do nosso evangelho, o que é que vocês poderiam trazer de consolação, de experiência para a nossa Elisângela Cruz, que ainda vive essa questão do medo no desenvolvimento da mediunidade? O medo, muitas vezes, ele é fruto da falta de conhecimento, né? E a gente fantasia muita coisa, o que é ser médium, né? Esse ser médium é como se fosse uma sentença, né? De exercitar a mediunidade e receber os nossos irmãos sofredores através do nosso corpo, do nosso pensamento, né? Eu diria para ela que o caminho é o estudo, é o esclarecimento, né? É a moralização, que é um médium moralizado faz toda a diferença, né? Então caminhar junto, a mediunidade, né? O estudo, né? A moralização. Por isso que o Evangelho é o caminho para o médium, né? O médium não é só exercitar a sua faculdade mediúnica, que são inúmeras, né? Aconselho ver o livro dos médiuns. Tem uma infinidade, a gente só pensa em mediunidade quando fala em dar passividade ou emprestar o nosso corpo ao nosso irmão. A questão da psicofonia, né? A psicografia, que é bem famosa. Que são os mais conhecidos, né? Mas existem inúmeras faculdades aí, né? Inseridas na mediunidade. Exatamente. Como de ouvir, como de pressentir, como de sentir cheiros, sonhar. Então tem uma infinidade. Interessante, né? Essa dos sonhos é bem marcante. Oriente que ela procure a Federação Espírita do seu estado, da sua cidade, né? Que se insira nos trabalhos da casa, que frequente reuniões doutrinárias, que procure um curso, primeiro do ESD, para entender o que é a doutrina, depois um curso de mediunidade, né? E está sempre exercitando as palavras de Jesus no Evangelho, né? Faz a tua parte, que o céu te ajudará. É isso aí. Exatamente. Querido Rocha, gostaria de falar alguma coisa? E além desse medo, né, também está aí a cultura, que sempre foi colocada referente à mediunidade. Entendo. Né? Que é sempre do mal, é macumba, que é difícil, é coisa do Satanás. Enfim, sempre se criou, né, conceitos perniciosos referentes à mediunidade. Né? Então hoje a gente tem a oportunidade de observar que não é bem assim. É uma coisa santa, dada por Deus, porque Deus não ia nos dar uma coisa que fosse perniciosa para nós. Está lá no Evangelho. Não ia dar fardo na mão daquele que não tem condições de carregar, não é? Primeiro que a gente tem que despertar para essa realidade. Tudo que está em nós foi Deus, no projeto divino. E é isso que a gente tem que buscar em Deus, esse esclarecimento, né? E hoje a gente tem aí a doutrina espírita, né, com seus trabalhadores, dando essa oportunidade para esclarecer a mediunidade. Que a gente vê aí, né, hoje, pessoas internadas porque são médios, mas os familiares, por não conhecer, diz que a pessoa é maluca. Está com transtorno mental, aí não dá. Precisa de uma orientação. É isso aí. Então vamos procurar estudar. Bom, vamos agora para o tema da próxima semana. Nós teremos tema muito fofo, maneira de orar. Então você que
gosta desse tema, oração, prece, fique atento, próxima quinta-feira no Evangelho, Maneira de Orar. Vamos agora comentar sobre o evento que a Federação Espírita Paraibana promove, o seminário integrando a mediunidade e o Evangelho nesse mês de julho. Nós estamos aqui, a nossa irmã Ana Tereza pode falar mais detalhes sobre o evento. O evento acontece no domingo 27, o último domingo do mês, aqui na Federação Espírita. Nós vamos trazer o nosso irmão da Federação Espírita de Pernambuco, Otávio Pereira, que é um profundo conhecedor da mediunidade. Eu tenho certeza que ele vai contribuir muito com o nosso aprendizado, vai esclarecer nossas dúvidas, e a gente espera que aqueles que puderem comparecer, que estejam aqui para prestigiar o evento. No caso, vai ser aqui na Federação Espírita Paraibana? Aqui na Federação Espírita Paraibana. Pronto, aqui no bairro da Torre, né? A partir das 8 horas, não é isso? De 8 às 12, no domingo 27 de julho, um momento maravilhoso, mediunidade e evangelho. Gente, vamos nos agendar aqui para João Pessoa, Avenida Bento da Gama, 555, bairro da Torre, aqui em João Pessoa. A contribuição de R$10, mais 1 quilo de alimento não perecível. Eu tenho certeza que o investimento, olha, vai valer a pena demais. Então fiquem atentos, qualquer mais informações aqui na nossa página da Federação Espírita, fepb.org.br. Fica à vontade. A gente falou de mediunidade gratuita e Fernanda faz assim a leitura que tem uma contribuição de R$10. E eu gostaria de ressaltar que esse valor é para cobrir as despesas do evento. Nós estamos trabalhando com auditório climatizado para 300 pessoas, isso tem um custo. A limpeza da casa, a energia da casa, então a gente pede uma contribuição. Claro. Mas para manutenção, da casa, exatamente. E um quilo de alimento que é revertido para a obra social aqui da nossa casa. Com certeza. Então, gente, olha, o nosso tempo já está esgotado. Eu sei que, olha, nós adoramos estudar e ficar junto com vocês. Agradecemos a audiência de todos. Agora nós vamos convidar o nosso irmão Rocha para fazer a nossa prece de encerramento. Amado Deus, irmão Jesus misericordioso, que nos auxilia onde quer que estejamos, que possamos nós despertar para esta oportunidade que Ele nos dá, abrindo os braços para nos receber em qualquer momento de nossas vidas, em qualquer estágio, em qualquer acontecimento. Que possamos despertar para as suas orientações contidas no Evangelho, para que possamos ter dias melhores na prática da nossa missão para a evolução do nosso ser como espírito que somos, cidadão do universo. Que a sua luz, amigo Jesus, possa iluminar nossas mentes, de cada um de nós, desses irmãos que encontram com as suas mentes atrofiadas, perdido, mas que não conseguem enxergar, não conseguem ouvir. Que possamos nós ser um mensageiro e ir ao encontro desses irmãos, para que ele possa nos ver, possa enxergar o Mestre Jesus. Muita paz e muita luz para todos nós, onde quer que estejamos. Graças a Deus. Um abraço a todos, obrigada pela audiência. Traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços.